da tua serva, Senhor. Venha usar ela, Pai, com poder e autoridade, Senhor, na tua palavra, Pai. Eu creio, Senhor, na grande obra, Senhor, que o Senhor vai fazer neste lugar, ó Pai, nos nossos corações, Senhor. Capacita a tua serva, Pai, dá autoridade, Senhor, para ela, Pai, sabedoria, Senhor, e discernimento, ó Pai amado. Usa nas tuas mãos, Senhor, para que venhamos, Pai, escutar a tua voz, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, seja com ela, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigada pela oportunidade. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. É tão bom, é tão maravilhoso a gente estar na casa do Senhor, né? Aleluia. Buscando cada vez mais, se alimentando da palavra. Aleluia. Porque é aqui que a gente nos fortalece, né? Aleluia. E que Deus, cada vez mais a gente buscar, Deus está com a gente, né? Nos protegendo, nos abençoando. Convido os irmãos a abrir Lucas, capítulo 13, versículo 10. Lucas, capítulo 13, versículo 10. Glória a Deus. Lucas 13, 10. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus. Amém? Esperar a irmã Aline ali. Aleluia. Aleluia. Amém? A cura de uma mulher paralítica. Ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, esta mulher encurvada, tá? Aleluia, Senhor. Da graça de Deus. Glória a Deus. Eu fui essa mulher encurvada há 7 anos atrás. 6 anos, vai fazer 7. Quando eu perdi a minha mãe. Quando eu perdi a minha mãe, irmãos, eu estava caminhando a recém os caminhos do Senhor. Não era batizada, não conhecia a palavra. Estou conhecendo, né? A gente todos os dias conhece um pouco mais. Para mim não foi fácil perder minha mãe, só que antes eu não conhecia, né, o Senhor que hoje eu sirvo. Glória a Deus. Eu me perguntava, por que, Senhor, que o Senhor levou minha mãe? Eu não tomava banho. Eu tomava banho uma vez por semana porque o meu esposo dizia: amor, vai tomar um banho. E eu dizia: eu não quero. Vai tomar um banho. Tá, amor, eu já vou. Enrolava, não ia. Não queria escovar os dentes, não queria comer, não queria me arrumar, não queria sair do quarto. Eu fiquei, acho que uns 30 dias sem poder dormir à noite. Eu não conseguia dormir à noite. Mas eu não conhecia a palavra de Deus. E eu todos os dias, eu dizia: Senhor, me leva. Olha só, hoje, né? Eu dizia assim: meu Deus, me leva, Senhor, eu não quero ficar aqui. Eu não pensava no meu esposo. Eu não pensava no meu filho. Eu só queria que Deus me levasse para mim estar ao lado da minha mãe. Só que eu não conhecia da palavra de Deus, sabe, irmãos? E eu achava que eu não ia conseguir resistir hoje da minha mãe. Aí eu dizia: não quero ficar longe da minha mãe, Senhor, me leva. Todos os dias eu pedia para Ele me levar. Só que eu não estava, né? Eu estava cega.
Eu estava sendo, naquele momento, uma mulher encurvada. Eu só pensava no meu egoísmo, na minha tristeza, na minha depressão. Eu só pensava que eu não queria mais viver. Eu pensava que, pô, Senhor, eu começava a fazer pergunta, por que o Senhor levou minha mãe, né? Por que o Senhor não deixou ela um pouco mais comigo? Que eu sempre dizia que eu queria cuidar dela quando ela fosse velhinha. E ela faleceu com 59 anos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Só que hoje eu entendo, sabe, que Deus sabe de todas as coisas. E quando ela estava na UTI, que eles me chamaram, disseram que ela, a qualquer momento ela estava nos aparelhos, ela já estava se despedindo, né? Aí foi um pastor de uma outra igreja que a gente não conhecia, que meu irmão levou lá na UTI. E aí falou com ela: Dona Maria, a senhora aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador? E ela em coma, irmãos. As lágrimas começaram a escorrer. Glória a Deus. As lágrimas escorreram dela. E eu até então, eu dizia: não, minha mãe não vai partir. Eu não estava aceitando, eu não aceitava a morte dela de jeito nenhum. Eu não queria saber, mesmo que ela estivesse vegetando, não importa. Quando eu não conhecia da palavra de Deus, que eu não estava buscando, não importava a situação. Eu queria que ela estivesse viva do meu lado, respirando, sabe? Mas não, ela estava sofrendo muito. E aí ela aceitou Jesus. Eu tenho certeza que ela aceitou Jesus porque ela em coma, irmãos, o pastor orando por ela e as lágrimas começaram a escorrer, sabe? Começaram a escorrer. E eu lá, egoísta, eu estava tão brava que eu dizia: mas Senhor, por que minha mãe? Não aceito. Mas ela aceitou Jesus, eu tenho certeza, porque as lágrimas corriam direto nos olhos dela, no rosto dela. Aí umas horinhas depois, Deus recolheu ela. E aí, quando ela faleceu, eu fiquei mais ou menos uns 30 dias, né? Como eu falei para os irmãos, sem tomar banho, não queria me alimentar. Todos os dias eu dizia que queria morrer, que queria que Deus me levasse. Até um dia a gente começou uma célula lá em casa. A gente fazia célula lá em casa, fazia célula na pastora Nara. E foi na casa da pastora Nara, na célula, naquele dia que eu aceitei Jesus. Que aquele dia eu disse que o meu esposo disse assim: a salvação ela é individual. Tu não quer vir, tu não quer procurar Deus, tu não quer estar na casa de Deus. A salvação é individual. Eu vou ir, então fica tu em casa. E eu não, espera que eu vou contigo. Depois daquele dia, irmãos, eu fui sempre na casa do Senhor. Sempre, por quê? Porque na casa do Senhor a gente se fortalece. Na casa do Senhor, Deus está sempre de braços abertos para a gente estar nos acolhendo, sabe? Deus, Ele está sempre, que nem eu sempre falo, Ele está sempre com a mão estendida para a gente. E a gente sempre fica abaixo da cobertura dEle. Mas se a gente quer ficar embaixo da cobertura dEle, se a gente começar a ficar com depressão, começar a não buscar a parte de Deus, não ler, não se alimentar da palavra, com certeza a gente vai estar se afastando da presença dEle. E Ele fica aqui com a mãozinha dEle aqui, ó, em cima de nós, aqui, ó, em cima da nossa cabeça. Mas é a gente que sai debaixo da cobertura dEle. É nós temos as nossas livres escolhas, irmãos. Ou a gente está na casa do Senhor buscando, se fortalecendo, ou a gente fica em casa com depressão, chorando, triste, pensando: por que a minha mãe partiu? A gente não tem que perguntar para o Senhor por que o Senhor levou a minha mãe, ou por que o Senhor levou algum familiar, algum amigo, vizinho. A gente não tem que questionar o Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Aleluia, Jesus.
Aí eu entendi verdadeiramente, depois que eu comecei a congregar, que eu comecei a buscar a palavra de Deus, que eu entendi que sem Deus a gente não é nada. Que se eu não tivesse aceitado Jesus, se ele não tivesse misericórdia da minha vida, pode ter certeza que eu não estaria lá com a minha mãe, eu não estaria lá com Deus, eu estaria no inferno. Porque com certeza o diabo estava ali na minha cabeça assim, ó, te mata, te mata, te mata. Quantas vezes eu saía de noite para trabalhar na clínica, daqui para lá chorava, e eu só dizia assim, meu Deus, e eu pensando, como é que eu ia fazer para me matar? Para mim não sofrer, para mim não ficar acamado. E eu só pensava que eu ia morrer. Só que eu não conhecia a palavra de Deus, irmãos. Depois que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, hoje eu sou muito feliz, sabe, por estar na casa do Senhor, estar buscando da parte do Senhor. A gente não pode deixar esfriar, irmãos. Quando a gente estiver assim, ó, porque a gente tem tempo para muitas coisas. A gente tem tempo de limpar a casa, a gente tem tempo de fazer comida, tem tempo de sentar, mexer no celular, mandar mensagem para os amigos. Aleluia. Mas, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, que é o que vai nos fortalecer, vai fortalecer a nossa fé espiritual, a nossa fé vai nos fortalecer mental e espiritual. Aleluia. E nosso físico também. Aleluia. Não adianta a gente ter uma Bíblia em casa fechada. A gente tem que estar com a Bíblia aberta, mas lendo, buscando da parte de Deus. Precisamos buscar na madrugada. Quando a gente acorda na madrugada, irmãos, muitas vezes no início, quando eu não conhecia da palavra de Deus, eu me virava para um lado, me virava para o outro, me virava para um lado. Eu disse, mas por que eu não consigo dormir? Hoje eu entendo que quando a gente acorda na madrugada, porque Deus está chamando a gente orar por alguém. Às vezes a gente não sabe por quem, mas Deus sabe. Então, quando a gente acordar de madrugada, a gente sabe que é difícil, né? Não é fácil, mas a gente precisa ter forças, se ajoelhar na beirada da cama, aleluia, pedir para o Senhor dar forças e orar para um amigo, um irmão. Alguém vai estar precisando de oração. A gente não sabe quem é, mas o Senhor sabe. A gente precisa orar um pelos outros, precisamos orar pelos vizinhos, precisamos orar até pelos nossos, vamos dizer, inimigos, as pessoas que não gostam da gente. Muitas vezes tem muitos, né? Precisamos saber perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que não nos suportam. Precisamos perdoar. Se Deus perdoou, se Jesus perdoou, por que a gente não vai perdoar, irmãos? Aleluia, Jesus. Mas eu agradeço, eu glorifico o nome do Senhor todos os dias da minha vida. E o ano passado, irmãos, há 6 anos atrás, fechando 7, a minha mãe faleceu, né? Que nem eu falei, eu não conhecia. Eu era uma mulher encurvada, hoje eu não sou mais. Aleluia. Hoje eu não sou mais essa mulher encurvada. Essa mulher, ela ficou 18 anos enferma, espiritual. Mas o que Deus fez? Ela estava sofrendo muito esses 18 anos. Essa mulher ela se endireitou. Aleluia. Muitas vezes a gente acha a mulher encurvada, porque tem que ficar encurvada. Não, a encurvada, espiritualmente, significa que a gente não pode baixar a cabeça para o inimigo. A gente está sempre erguida, com a cabeça para cima, agradecendo ao Senhor, olhar para cima e orar, agradecer ao Senhor, que se não fosse o Senhor, hoje a gente não estaria aqui. Aleluia, Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E há um ano atrás eu perdi meu irmão, irmãos. Não foi fácil. Não foi fácil, não imaginava também. Mas não fiz essa pergunta para o Senhor. Por que o Senhor levou meu irmão? Não fiz. Claro, a gente sofre muito quando a gente perde uma pessoa da família, um parente, um amigo, alguém que a gente ama. Mas Deus me deu forças. Aleluia. Porque Ele também aceitou Jesus no hospital. Aleluia. Ele aceitou Jesus, ele não conhecia da palavra de Deus, assim como minha mãe também não conhecia. Mas ele aceitou Jesus.
e consegui me despedir dele antes, né? Cuidei dele, fui para Santa Catarina, fiquei um bom tempo lá com ele. Sofri, claro, sofro até hoje, mas não como uma mulher encurvada. Aleluia. Hoje, graças a Deus, que Deus me deu sabedoria e discernimento para me conseguir lidar com essa situação da morte, porque não é fácil, dói. Se eu ficar uns dias sem ler a Bíblia, eu começo a pensar no meu irmão, começo a pensar na minha mãe, eu começo a chorar, eu começo a sofrer. Mas quanto mais a gente está buscando a parte de Deus, quanto mais a gente está lendo, buscando, estudando, se alimentando da palavra, a gente não vai ter tempo de pensar em tristeza, a gente não vai ter tempo de pensar em depressão, em querer tirar a vida. A gente vai ter forças para ajudar aqueles irmãos que perderam também o familiar, aquele irmão que não conhece a palavra de Deus, que não tem entendimento, né, da palavra. Mas está tudo na Bíblia, irmãos. Precisamos estar nos alimentando da palavra de Deus. Hoje eu não me considero mais uma mulher encurvada, mas há 5, 6 anos atrás eu era uma mulher encurvada. E eu peço para o Senhor que abençoe cada uma das irmãs, do pastor que está aqui, né, que dê forças, que dê sabedoria para cada uma. Glória a Deus. Que a gente possa estar seguindo os caminhos do Senhor, para que a gente não desista, né? Não sou uma pregadora, estou aprendendo cada dia mais. Peço para o Senhor me dê sabedoria e discernimento para que eu possa estar estudando um pouquinho mais e estar passando um pouquinho do que eu entendo para as irmãs. Né? E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente buscar, mais Deus capacita. Aleluia. Não foi fácil, irmãos, a gente está aqui atrás do altar. Não é fácil. A gente começa a ficar nervosa, a gente começa a dar umas tremedeiras, mas Deus capacita. Deus capacita. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bom, irmãos, até aqui eu sei que é de Deus. Aleluia. Aleluia. Convido os irmãos para estar orando. Deus poderoso. Nos despedindo. Não, né? Não do Senhor, né? Claro. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, Senhor, por ter nos trazido até aqui com segurança na tua casa, Pai. Pai amado, eu te peço, Senhor, que não sejamos aquela mulher encurvada, Senhor. Que sejamos mulheres sábias, Pai amado. Que sejamos mulheres que edificam nossos lares, Pai. Que sejamos mulheres fortes, guerreiras. Que sejamos aquelas mulheres que aquelas pessoas que precisarem de ajuda, Senhor, que a gente possa estar abraçando, que a gente possa estar orando pelas pessoas, por aqueles irmãos, Senhor. Ó, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, cada um dos pastores que estão aqui, cada um dos obreiros, Senhor, cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor. E possamos sair daqui não do mesmo jeito que chegamos, Pai. Que o Senhor nos leve para casa, Senhor, com segurança, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor. Amanhã, Senhor, que vai ser a noite, Senhor. Que vamos estar entregando os pedidos de oração, Pai amado. Que vamos estar indo no monte, estar orando, Senhor, para aqueles que precisam de oração, Senhor. Precisamos estar buscando cada vez mais a tua parte, Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor. Abençoa, Senhor, os pastores dessa casa, Senhor. Dê sabedoria para eles, Senhor. Dê força para eles, Senhor, para os dias maus, Pai. Assim eu lhe peço, Senhor, abençoa cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia.